Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio da série especial Melhores CIOs do Brasil. E eu recebo hoje a Laine Charchá, ela é CIO da Rect na América Latina. Já pude entrevistá-la outras vezes, a gente já conversou muito, acompanhei parte da trajetória recente dela e tô muito feliz que ela tá aqui na nossa lista. Laine, bem-vinda, obrigado por estar aqui de novo, né? Isso, muito obrigada, tô super feliz de estar aqui novamente para bater esse papo com você. E honrada, né? Porque olha que é uma responsabilidade estar aqui hoje, hein? Primeiro de tudo, parabéns. Obrigada. O que a gente quis destacar aqui nessa lista, obviamente, o Melhores tem um peso muito importante, né? Mas aqui a gente quis coroar a trajetória, não só do atual momento, mas de tudo que você já fez como profissional. Então, parabéns mesmo pelo mérito. Você já teve com a gente para fazer as fotos dessa edição, que inclusive ficaram muito legais. Parabéns. Você foi pro México e lá o time te recebeu com um bolo com a capa, bolo foi com isso? a capa, gente. Foi tão interessante, porque eu cheguei lá e eles fizeram uma surpresa para celebrar. E eu acho que é um reconhecimento do time também, né? E cheguei um bolo lindo, sabe? Com a foto da capa da revista. Então, acho que, mais uma vez, eu acho que as pessoas têm dado um resultado muito grande para essa publicação, sabe? De voltar e falar, puxa, Laine, parabéns, puxa, que legal a gente ter uma líder nossa da Rect representando toda essa gama de mulheres e de profissionais na área de tecnologia. Então, estou super feliz. É legal isso, né? É um reconhecimento para você, mas mais do que isso, é um reconhecimento para as equipes, né? Eu acho que falar de time aqui faz muito sentido. Alaine, você, basicamente, na sua trajetória, você tem bastante experiência em empresas de bens de consumo, né? O que a gente chama de CPG. Antes de falar um pouquinho dessa indústria como um todo, o olhar sobre tecnologia. Quanto que mudou, né? O quanto que mudou a forma como as companhias olhavam para a tecnologia, talvez como custo ou não, como que a tecnologia se conectou com inovação e virou algo muito mais próximo de tanta gente dentro da companhia. O que você percebeu de mudança nesses anos de profissão? Eu acho que até se a gente der um passo antes, né, de eu falar da minha jornada de CPG, a gente pode olhar para como que era o CIO ou como que era a área de tecnologia no passado. Reportava para finanças, né? Se a gente for pensar no histórico. Ou seja, a IT não tinha nem tanto espaço, era uma área muito realmente de custo, uma área operacional. E eu acho que ao longo dos anos foi se percebendo que a IT ele é parte do braço estratégico do negócio, né? Então, se eu for olhar para a CPG, eu entrei em 2010 na Unilever. Quando eu comecei lá, eu ainda era de uma área de back-office. A gente discutia supply, a planta que parava, o CD que não conseguia faturar, SAP, back-office. Muito mão na massa, muito técnico. Muito mão na massa e técnico. E aí, ao longo dos anos, se eu for olhando para as outras empresas onde eu tive a oportunidade de participar, a gente começava a olhar não somente para a execução, mas, como que eu desenho uma jornada de transformação para uma área de vendas? Como que eu ajudo a mudar o go-to-market dessa organização? E a IT foi começando a ser parte desse contexto. E se você olhar agora, o CIO ele é parte da definição estratégica da companhia. Acho que o business não faz mais nada sem olhar para a IT como um parceiro relevante, sabe? O Joel da Marfrig, que está nessa lista e gravou com a gente aqui no episódio anterior, ele disse que ele fez uma mudança consciente do técnico, até porque ele estava buscando mais perspectiva para o lado da gestão e hoje governança. Você já descreveu que você foi percebendo as mudanças. Você teve essa mudança consciente também? Olha, eu quero ir pelo caminho da gestão corporativa? Sendo muito honesta, não foi consciente. Eu acho que ele foi acontecendo. Porque eu realmente venho do técnico. Até antes de CPG, eu trabalhei para Telecom, claro, Vivo, TIM. Era programação, testa, debug, né? Inclusive, até só um parênteses, eu adorava debugar. E agora você joga no ChatGPT, ele já te fala onde é que tá o erro, né? Para quem é leigo em tech, debugar seria o quê? É a gente ir lá e tentar descobrir o que é o erro que está acontecendo. Você cria uma linha de código e aí ele vai dar um erro. Você tem que descobrir por que o programa não vai para o próximo passo. Então, você tem que olhar linha a linha, descobrir, corrige. Esse é o meu passado. O ChatGPT tá fazendo isso hoje? Não tem mais isso. Você vai jogar lá, ele vai te dizer qual que é o erro e como que você corrige, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente vem passando por essa evolução e aí você começa a ver a figura de IT muito mais como esse parceiro de negócio do que efetivamente alguém que vai só executar. E, obviamente, né, Pacete, acho que a gente vai evoluindo na carreira, você vai crescendo. Eu ainda tenho pessoas técnicas no time, mas mesmo os times mais técnicos, eles têm que falar a linguagem de negócio.
Eu não posso mais ter um data science que não entende exatamente por que ele está fazendo aquilo ou qual que é o impacto que uma ação que a gente vai fazer tem na área de negócio. Então, acho que a forma de IT pensar mudou muito. Eu já volto nessa questão cultural, que ela é super importante, mas ainda falando de você, a partir do momento que você foi, como você explicou, né? O que você teve que ir adicionando no teu repertório em termos de repertório de negócios, repertório de gestão, para se adaptar a essas mudanças? Sim, acho que o primeiro passo foi realmente entender do negócio. Porque quando você sai de uma área muito de back-office, de suporte, você realmente não entende na profundidade do negócio para começar a ser proativo. Então, eu comecei a fazer muita visita a campo. Eu sempre gostei de ir para o campo mesmo. Sair com o time de vendas, visitar a fábrica. Semana passada mesmo depois de tantos anos, eu fui para o México e fui para a fábrica para entender exatamente onde estão as áreas de oportunidade, o que funciona, o que não funciona. Então, eu acho que a gente, como profissional de tecnologia, tem que todos os dias se reeducar, porque o negócio também se transforma muito rápido, né? Então, eu precisei ter essa escola de negócios, que para mim é constante, para você conseguir aportar de uma outra forma, né? Trazer a tecnologia com viés mais de parceiro. E, obviamente, não deixando de lado um aprofundamento daquilo de avanço na tecnologia. Então, você continua fazendo cursos, entendendo o que tem de mais novo em tecnologia. Semana passada eu estava estudando de novo, estava lá no curso para me aprofundar um pouco mais em AI, para começar a ter um pouco de repertório para discutir. E do ponto de vista de liderança, eu sou muito apaixonada por pessoas, sabe? Eu acho que um grande legado que eu tenho, e até hoje eu me orgulho muito, são quando pessoas que já trabalharam comigo que falam, tipo, chefe, obrigada por você ter me ajudado até aqui. Tem pessoas que até ontem reportavam para mim que hoje estão na cadeira igual a mim ou muito maior. E eu me orgulho disso. Então, para conseguir chegar nesse estágio, eu também coloquei muito foco em treinamentos de liderança, sabe? Fazer programas de coaching. Até hoje eu ainda faço, porque eu acho que isso te fortalece e te ajuda a ser um melhor líder. Eu te conheci primeiro como líder, depois como profissional mais associado à tecnologia. Tanto que eu tive muito essa impressão também. Lembra o nosso primeiro Sim, papo? Eu lembro. Foi muito voltado a pessoas, a liderança. Essa questão, o aspecto cultural, esse exemplo que você deu de a gente tem que quebrar os silos do profissional de tecnologia, entendendo mais de negócio, esse é um assunto que ele é falado quase que exaustivamente. Onde estão os desafios? De trazer mais essa conexão. Eu já mencionei aqui outro episódio, mas eu sempre gosto de mencionar a Tânia da Microsoft, presidente da Microsoft no Brasil. Uma vez eu perguntei para ela, nesse mundo automatizado, com cada vez mais inteligência artificial, o que você busca num profissional de tecnologia? Ela disse, repertório de negócio. É isso. Eu acho que o grande desafio, primeiro é você conseguir se atualizar de tudo no negócio, e não é fácil, a gente nunca vai saber tudo, né? Porque o profissional de IT, ele está no centro de todas as funções, se você for olhar. Você tem que conhecer um pouco de supply, marketing, finanças, e-commerce, vendas. Então, acho que a grande dificuldade, primeiro, é você conseguir ter esse olhar holístico e pensar onde que a IT vai ser o parceiro, onde que vai fazer essa transformação. E para algumas empresas, eu não vou falar, acho que da minha hoje a gente já está nesse estágio de parceria muito grande, algumas empresas ainda estão colocando a IT como parte da estratégia. Eu acho que esse é um outro desafio. Como é que você mostra o valor? Como é que você mede o sucesso de que a IT, né, que a tecnologia pode trazer dentro do negócio? Então, acho que, para mim, tem um pouco disso, Pacete, de você conseguir colocar a IT num pilar estratégico da área de negócio. Acho que esse é um desafio. E aí, esse olhar holístico também, por mais que na teoria é bonito, é um desafio, né? É muito difícil. Ainda mais porque a tecnologia está em transformação, está tudo em transformação, a sociedade está em transformação, consumo. Porque se você parar para pensar, na verdade, assim, a IT continua sendo caro. Nós não trabalhar em IT não é barato, né? Tecnologia não é barato. Então, como é que você convence uma área de negócio de que fazer um investimento de 1, 2 milhões, enfim, ou mais, faz sentido porque vai trazer um retorno em X tempos? Como é que você convence um CEO de que fazer este piloto é importante quando ele tá, na verdade, ele já está pensando só no resultado? Eu vou crescer quanto? Como é que eu vou fazer isso funcionar?
Então, acho que o desafio é isso. É você conseguir influenciar o negócio para ir por um caminho, mas, obviamente, com muita cautela, né? Acho que a gente tem que assumir os riscos, obviamente, porque acho que para testar, para provar, você vai assumir alguns riscos, mas também sempre pensando no valor que isso vai gerar para o negócio, sabe? Então, por isso que eu falo que o conhecimento é importante, porque você vai trazer para a mesa um assunto que realmente pode aumentar um volume de vendas, ou que a gente possa trazer uma produtividade quando eu olho para geração de insights, né? Quanto tempo que a gente investe hoje olhando milhões de relatórios quando eu posso usar a tecnologia para gerar uma informação muito mais rápida e liberar esse tempo. Mas não é fácil convencer, né? Porque o negócio está sempre esperando algo muito rápido e com baixo custo. O que você desenvolveu como estratégia para esse convencimento? É óbvio, a conversa aqui é sobre números. Mas quando a gente fala de liderança, de gestão, o que você desenvolveu como estratégia para ter essa conversa? Eu sempre... eu vou falar de quando eu comecei a ter esse tipo de conversa em 2018, quando eu fui para Diageo. Porque aí eu comecei a sentar num LT de negócio, né? E eu falava, gente, eu não tenho todo esse portfólio, como que eu vou falar disso? Eu comecei a entender realmente o impacto no negócio. Isso aqui está me trazendo uma produtividade de tanto. E eu lembro que eu negociava muito com o CFO. Vamos investir X milhões ou X mil para trazer essa tecnologia para cá ou para fazer esse projeto. Tá bom, Alaine, quanto que isso vai me dar de retorno? Vai te dar Y de retorno. E eu lembro que a gente falava de metas compartilhadas. Então, a meta do meu time era a mesma meta de finanças, era a mesma meta de vendas, porque eu acho que a estratégia foi essa, convencer o negócio de que, olha, você aposta e eu também estou apostando. Se eu não entregar, você também não entrega, sabe? Mas eu acho que é isso, é trazer esse olhar de... A gente chama value realization, né? O valor que você realmente está gerando para o negócio, porque daí já cria uma relação de confiança. Opa, se eu for por esse caminho, eu vejo que realmente eu estou conseguindo fazer a diferença com o IT. E aí, acho que aos pouquinhos eles vão aumentando, sabe? Essa parceria. Então, acho que eu comecei lá atrás dessa maneira, criando essa visão e muito transparente. Aqui, talvez, a gente não vai ter esse retorno. Mas, se a gente fizer um investimento, é a fundação para você conseguir chegar num outro nível. Mas o meu mindset sempre foi valor para o negócio. E eu falo isso para o meu time até hoje, gente. Qual que é o impacto? Não adianta você me dizer que entregou X projetos. O que esses X projetos representam para a organização? Então, acho que é um pouco desse olhar. Tem um outro lado aqui, e aí é o desafio da euforia como um todo, né? Eu ainda estou num profissional de tecnologia, no C-level de tecnologia. A tecnologia, as ferramentas, elas mudam de uma forma muito rápida. Tendências, então, né, são muitas. O quanto que... Você deixou claro aqui a consciência e a maturidade do olhar para o negócio. Mas o quanto que essa pressão que vem de muitos lados, ela também... Você precisa fazer a gestão disso como profissional de tecnologia. Sim. Você falou, né? Olha, eu estou estudando um pouco mais agora sobre inteligência artificial. Mas como? Assim, tem momentos que a gente está aqui falando sobre... Não é tão recente, mas quando a gente falava muito mais sobre cloud... Como que você faz a gestão dessa euforia, o que eu gosto de chamar do hype? Eu acho que tem 2 momentos para isso, né? Primeiro, o negócio, né? Quando começou-se a falar de AI, gente, é incrível, né? O que tinha de líder de negócio falando, mas eu quero AI para isso, eu quero AI para aquilo. E eu brinquei, eu falei essa frase num fórum outro dia e vou repetir. Gente, AI não é algo que você pega na prateleira, conecta e começa a gerar resultado. Então, fazer essa educação de até onde você pode usar a tecnologia ajuda bastante, sabe? E, por outro lado, eu criei muitas parcerias em todas as empresas que eu trabalhei com as áreas globais. Se a gente for pensar em bens de consumo, né, é muito comum a gente ter uma área global que desenha toda a estratégia e a gente tem as regiões muito mais adotando, implementando, às vezes com pouca autonomia, com menos autonomia para fazer esse roadmap sozinho. Mas eu consegui, ao longo desses anos, pensar em como que eu conecto para que essas áreas globais que vêm com a tecnologia também, muito como hype, eu quero fazer tudo isso, eu quero trazer esse conceito. Global também. Global também, tem muito. Porque eu acho que o global não está tão conectado com o negócio quanto a gente que está na região. Então, você conseguir fazer essa ponte muito bem feita, controla um pouco do que a gente vai trazer e qual que é o impacto que a gente vai fazer para cá, sabe? No caso específico de AI, e aí é óbvio, aqui a gente está falando de uma tecnologia que ela não é nova, AI preditiva a gente já usa há muito tempo. Como que você já deu um pouquinho você já falou sobre isso um pouco, mas AI generativa,
como que vocês se estruturaram para entender? Primeiro, é o momento de usar conceitualmente quem que eu preparo dentro da companhia? E aí aqui extrapola a tecnologia também, Sim. né? Mas hoje, como que o tema AI generativa ressoa lá dentro de Rect? Dentro da Rect, primeiro criou-se como se fosse uma estrutura mesmo de AI global para começar a educar e começar a entender quais são as possibilidades que a gente tinha. Olhando para a AI generativa principalmente, porque você está correto. A gente já usa machine learning, deep learning há muito tempo e as pessoas nem sabiam que era AI, né? Do tipo, tá. Isso é interessante. E um pouco da função da AI é você nem saber que é AI, nem saber né? que é AI. Então, acho que é engraçado, porque todo mundo fala de AI, mas esquece que a gente já está usando há muito tempo. Mas eu acho que esse pilar, inicialmente, que acho que se eu for pensar já no ano passado, ele começou a mapear até onde a gente pode chegar e o que eu preciso. Por exemplo, dados. Que tipo de dado eu preciso para implementar AI generativa, dependendo da área que eu for utilizar. Então, a gente teve muito cuidado de escolher as marcas onde eu tinha mais maturidade, mais informação, para fazer os pilotos e, a partir daí, a gente começar a seguir. Então, até em Cannes, né, a Rect apresentou esse case falando dos pilotos de AI generativa, onde a gente usou principalmente para a área de marketing, e onde a gente usa tanto para campanha, produtividade na geração e análise de campanha, análise de mídia, produção de conteúdos, e geração de insight, né? Eu estava olhando outro dia a solução, porque a gente está trazendo para o Brasil agora também, para uma marca, fazendo esse piloto, e é muito legal, porque você vai lá, você consulta, você entende, ao invés de você investir horas e horas analisando milhões de relatórios para analisar se aquela mídia que a gente colocou, ela está trazendo resultado ou não, você já coloca aqui na ferramenta e te traz tudo. Mas eu acho que a preparação principal foi entender que tipo de dado eu tenho na organização, como que eu estruturo esses dados, se eu tenho uma maturidade suficiente, porque imagina você trazer uma solução que te gera um insight com a informação errada, né? Que te dá um número que não é o número que a gente precisa. Então, eu acho que a Rect, ela vem sendo muito cautelosa na escolha dos projetos que a gente vai fazer. Alaine, você não é todo CTO, toda CIO que fala muito sobre marketing. Inclusive, você traz elementos do marketing aqui de uma forma muito particular. Às vezes, um CTO está olhando muito mais para finanças, para operação. Isso é uma característica de empresas de bens de consumo, não necessariamente. Isso tem a ver também com a forma como você transita. Por que você está um pouco mais próxima do marketing? É porque eu acho que tem muito desse viés mesmo, de que eu obrigatoriamente acho que eu tenho que conhecer do negócio. E quando eu falo eu tô falando do time, tá? Porque eu trabalho muito com o meu time para ter essa mesma pegada. Pra gente conseguir gerar valor, porque senão você faz tecnologia por tecnologia, né? Se você não tem um propósito maior, você não consegue fazer isso. Mas, de novo, não é fácil. Né? Criar esses relacionamentos, sentar e entender do negócio de verdade. Então, eu sento, às vezes, com analista, às vezes não, muitas vezes, né? Porque eu adoro descer um pouquinho e voltar. Voltar para a época quando eu era analista também, né? Tipo, me mostra, o que você está fazendo, mas por quê? Qual que é o cenário de negócio que a gente está tratando? E aí eu sento com os líderes das áreas de negócio com muito mais propriedade para discutir, porque eu sei daquilo que a gente está falando, sabe? A gente fez um piloto no ano passado, que já está expandindo, que era voltado para a área de vendas, por exemplo, não era nem de marketing. Mas enquanto eu não entendi como que aquela solução funcionava e como que a gente media esse impacto no negócio, eu não sosseguei. Foram sessões e sessões, mas aí depois você consegue realmente falar com propriedade. Opa, eu estou trazendo um incremento de 5% de sellout, né, de vendas. Sellout é venda para o consumidor, né? É o que está na prateleira e que sai da prateleira para o consumidor. Se alinha quando você vende para o cliente. Então, eu trouxe 5% de incremento porque a tecnologia ela está atuando nesse, ela está fazendo essa análise de todos os SKUs, os produtos que a gente tem, fazendo uma combinação, gerando insight, etc. Eu gosto do negócio, mas eu acho que também o profissional de tecnologia, para ter propriedade, ele tem que ter profundidade. No caso, e ainda falando de bens de consumo, a gente tem uma outra característica que são várias marcas, né? São várias marcas e óbvio que você tem uma integração como companhia, mas cada marca acaba tendo um universo ali.
Isso do ponto de vista... A gente pode falar de AI, mas falando de tecnologia como um todo, o que tem de prós e contras aqui? Quando você tem muito dado, muita informação, você tem perfis diferentes, você tem perfil de um consumidor desse produto que se conecta com o outro. O que isso acrescenta, mas o que isso também traz de desafio? Eu acho que o grande desafio, primeiro, é essa escolha de onde a gente vai apostar, né? Porque aí você começa a entender, se a gente for pensar nas nossas marcas hoje, diferentes perfis, exatamente o que você falou. Então, por exemplo, a gente tem Veja, a gente tem Luftal e a gente tem Sustage. A gente está falando aí de mais... 3 segmentos... 3 completamente diferentes. Então, como que você pensa na tecnologia para impactar esses... Porque no final você está correto. O consumidor ele tem que estar no centro de tudo, né? Tudo que eu faço é para entender melhor o meu consumidor, chegar mais próximo dele e entregar aquilo que o consumidor precisa. Porque no final é isso, né? Todo mundo vende na companhia. Nós somos parte de venda. E para eu vender, eu tenho que conhecer o meu consumidor. Então, acho que o desafio está aí. Primeiro, você entender como diversificar a tecnologia nos diferentes segmentos que a gente tem. E quando eu olho para o negócio, inclusive isso não somente como IT, onde que você escolhe um investimento para uma marca? Qual que é a marca que eu vou investir mais? Qual que é a marca que eu vou investir menos? E aí é onde eu acho que a gente consegue ajudar. Porque se você consegue trazer os números, né, exatos para mostrar para as áreas de negócio aonde vale mais a pena, aonde que você está tendo mais rentabilidade, aonde que o ROI é melhor e etc., eu acho que aí a gente consegue unir tecnologia e negócio de uma forma bem potente. Mas é desafiador, sabe? Você entender e diversificar o teu conhecimento também nos diferentes tipos de consumidor e etc. A gente tem uma plataforma, né, um CDP, Consumer Data Platform, que ajuda a gente a ter um pouco desses archetypes, né, os tipos de cliente, segmentar da forma correta, para que isso também te ajude a tomar umas decisões mais acertadas. E é comum essa prática de eu tô na equipe que cuida de uma marca, mas eu tô aqui consultando tudo. Isso Super. determina não só a estratégia de negócio, mas ações de marketing. Porque, por exemplo, em IT a gente não é segmentado por marca, né? Em IT eu tenho um time segmentado por product stream. Eu tenho um time que olha só para marketing, um time que olha só para vendas, um time que olha para e-commerce, para supply, para finanças. Então eu olho end-to-end, mas o negócio está estruturado muito mais por marcas. Os investimentos são por marcas, a minha estratégia de canal é diferente, ou seja, a gente tem aí um desafio de conectar a forma como a IT atua dentro da estratégia do negócio. Além dessa questão de marcas, de várias marcas, você tem parceiros que são também de indústrias muito nervosas, né? Tipo varejo, por exemplo. Olha o quanto que tem de aprendizado aqui. Olha aí, numa dúvida, antes da gente fechar, eu ainda vou falar um pouquinho sobre cibersegurança, um recado para os profissionais que estão em processo de transição agora na tecnologia. Talvez isso vale muito para quem está até na sua equipe, mas existe o exemplo que você deu. Se antes um profissional, um programador ia ali identificava um problema, hoje a AI generativa está fazendo isso. Acho que o mérito de fazer bem ou não, a gente ainda... Mas qual que é o desafio, então, desse profissional de tecnologia? Acho que está claro aqui, a gente já falou de repertório de negócios, mas esse é um questionamento que aparece bastante. O que resta para o programador se a inteligência artificial generativa vai começar a programar? Né? O que resta para um analista? Qual que é o desafio que você percebe? Claro que já numa posição de liderança, mas desses profissionais de tecnologia hoje que estão talvez num momento de transição ou mesmo no início de carreira. Eu vou responder essa sua pergunta fazendo uma análise antes, tá? Imagina se um profissional de marketing, ele vai conseguir entrar no chat e dizer, cria um programa para mim assim, 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 com essas funções e etc. Será que ele vai ter... O chat GPT ele vai te trazer uma solução, né? Mas será que esse profissional de marketing ele vai ter o conhecimento técnico suficiente para criticar se essa solução está certa, se está errada, criar as conexões necessárias, as amarrações necessárias para uma solução funcionar? Eu acho que não. Então, por isso que eu acho que o profissional de tecnologia, ele vai ter um espaço muito grande quando a gente pensa, mesmo no avanço, se ele tiver profundidade para conseguir criticar aquilo que a tecnologia vai trazer, sabe? Porque eu acho que a gente não tem, there is no rollback, né? A gente não vai voltar para trás, só avança, AI só avança, tecnologia só avança, mas o profissional de tecnologia ele precisa cada vez ser mais completo, ele não vai poder ser só um programador, na minha visão, tá? Na minha humilde visão,
Eu não posso ser só um programador. Eu tenho que ser um programador que consiga discutir a visão do negócio, mas uma visão mais estratégica. Então, acho que a gente, como profissional de tecnologia, vai ter que se preparar para ser um profissional mais holístico e não somente um profissional segmentado, sabe? Eu só faço isso. Então, por mais que... A gente tá falando de ChatGPT aqui, gente, para deixar claro, mas obviamente que a gente tá falando... Tem muitas outras ferramentas sofisticadas e por aí vai, mas não é sobre o projeto em si que o ChatGPT vai te entregar, é sobre esse projeto no contexto da companhia, é sobre esse projeto acoplado a todo o alinhamento que você tem. Então é uma junção de repertório de negócios versus o repertório da própria companhia em si, Da né? companhia e da tecnologia, porque daí você vai conseguir explorar exatamente aonde e qual tecnologia usar. Você está correto, não é só o ChatGPT. Então, acho que a gente também tem que entender, onde que eu vou... Aqui talvez eu não precise de IA generativa, aqui talvez o machine learning vai ser mais do que suficiente para gerar um insight que eu preciso. Ou talvez aqui não preciso de AI, eu preciso de uma automação simples. Então, acho que o profissional, se ele tem essa visão mais end-to-end e consegue desafiar as tecnologias, ele vai gerar um valor muito maior. Vamos falar de cibersegurança, depois eu quero fechar com algumas dicas para C-Levels como um todo. Cibersegurança, esse é outro assunto que eu estou trazendo muito nas conversas dessa série. É um assunto que está na agenda do CEO, do C-Level como um todo e com muita prioridade. Como falar de cibersegurança hoje? É a mesma pergunta lá do início. O que mudou na forma como a gente enxerga um ataque, na forma como a gente se prepara para ele e na forma como a gente internaliza isso? Eu acho que os ataques hoje estão muito mais sofisticados, né? Se a gente for olhar ao longo do tempo, cada vez mais os hackers estão conseguindo, né, ser criativos o suficiente para impactar uma empresa. Falando especificamente de Rect, a Rect sofreu um ataque em 2017, né? Isso é público, enfim, os impactos que a gente teve na organização. Então, eu acho que o grande aprendizado dali foi, o que eu tenho que fazer de diferente para que isso não aconteça? O quão mais proativo eu preciso ser? O quão mais eu tenho que educar a organização? O quão mais eu tenho que monitorar, sabe? Me preparar para que esse ataque não aconteça novamente. E eu acho que é muito isso que as empresas têm feito. Elas têm colocado uma preocupação e um olhar muito grande para você conseguir evitar que aconteça, mas mais do que isso também fazer com que o processo de conscientização aconteça. Porque não adianta eu investir milhões no monitoramento se simplesmente uma pessoa do time de negócio ou de próprio IT vai lá e clica no link, recebe um e-mail, como várias vezes tentam. Um e-mail do Chris Licht, que é o presidente. Você recebeu uma promoção ou vai ganhar um aumento de XPTO. Se você não educa, a pessoa vai, ela clica. Ou seja, eu acho que o processo ele tem que ser isso. A gente está muito numa tecnologia de ponta para monitorar, mas também garantir que toda a camada da organização entenda o impacto e saiba o que pode acontecer. Qualquer segmento está vulnerável ou tem segmento com maior ou menor grau Eu acho que qualquer segmento está vulnerável, né? Não adianta. Você pode pensar em se pedir na cadeia de supply, você pode pensar no segmento de médico, por exemplo, qual que é o impacto de pensar nos diagnósticos que a gente tem dos pacientes, se pode sofrer um ataque, enfim, ou pensar em agendamentos, não sei. Eu acho que eu tenho mais propriedade para falar de se pedir, né? Mas eu acho que todos os segmentos estão vulneráveis. Aline, para terminar, pensa agora que você está falando com outro C-Level. São dicas dos dois lados. Primeiro, para os profissionais que não estão diretamente associados à tecnologia, mas como que eles conseguem compreender o teu mundo para que o diálogo seja um diálogo legal. Ou seja, acho que essa nossa conversa mostrou o tanto de mudanças e desafios que vocês dizem, mas enfim, o que é um ponto em comum para que o C-Level de uma outra área se conecte com o CIO, com o CTO. E o outro lado também, muitos profissionais que não são de tecnologia estão sendo pressionados de todos os lados. Sim. IA generativa, computação quântica que vem por aí e por aí vai. O que você diria para eles também, talvez até para acalmar um pouquinho? Eu acho que, pensando primeiro na agenda com o CEO e com todos os líderes de negócio, por favor, não enxerguem IT como uma área de custo. Enxerguem IT como uma área que pode te ajudar a chegar no próximo nível. Sabe, eu acho que essa conversa, essa aliança de CEO com CIO, ela tem que acontecer para que você consiga evoluir nesse sentido, sabe? Então, acho que o primeiro cenário é isso. Para que as áreas de negócio, elas tenham essa maturidade para entender
como utilizar a tecnologia da forma correta. E, em paralelo, tem essa questão da ansiedade que ela acontece para todo mundo, né, Pacete? Acho que tá todo mundo numa ânsia tão grande de aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber fazer e etc. Eu acho que os profissionais precisam de um tempo para absorver, fazer as escolhas, porque você não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo. E se a gente parar para pensar, é um processo de evolução contínua. Talvez nesse primeiro ano, nesse primeiro semestre, você vai focar neste tipo de tecnologia. No próximo semestre, em outra. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente nunca vai parar de aprender. Independente do nível que você está dentro de IT. A ansiedade, ela acontece, mas a gente precisa, de alguma forma, trazer um pouco desse controle para que você faça as escolhas necessárias e coloque o foco para conseguir evoluir. Senão você não vai ter profundidade de nada, né? Eu vou sair tentando aprender de tudo e não me torno um profissional profundo. E foi o que eu falei anteriormente. Você tem que ter profundidade para conseguir gerar valor. Além da AI, o curso que você falou que você fez recentemente é inteligência artificial. Quais outros assuntos que você tem olhado para ampliar o repertório? Acho que cibersegurança, porque por mais que hoje eu não atue diretamente, né? Como eu comentei, eu sou muito mais um precursor das estratégias globais. Eu acho que é necessário entender e se preparar para ajudar o negócio a se educar também. Então, cyber tem sido algo que eu leio bastante, eu gosto de pesquisar para entender um pouco mais. E é interessante, né? Cloud eu sei que é passado, mas dentro da Rect eu não participei de nenhum processo estratégico de migração para cloud, né? Acho que isso está muito voltado para as áreas globais. Mas é uma área que eu, de uma forma mais curiosa, eu gosto de entender para que se em algum momento a gente precisar, enfim, se envolver, eu consiga ajudar tanto a IT quanto o negócio a tomar a decisão melhor. Então, acho que esses são os 3 que eu tenho olhado mais. Mas eu confesso que a AI tem sido a área que eu tenho mais olhado. Então, tanto a AI do ponto de vista técnico, a aplicabilidade, mas também estratégico. O que eu estava estudando semana passada, por exemplo, é como é que você constrói um roadmap para a organização. Como é que você tem essas conversas com os C-levels para você conseguir construir uma jornada de transformação, sabe? Então, eu tenho ido muito nesse sentido. Alaine Charchá, CIO da Rect na América Latina. Obrigado, parabéns de novo. Obrigada a você. Foi uma conversa rápida, mas muito produtiva em relação aos desafios. É muito bom ser o jornalista que está do outro lado e não está vivendo tudo isso, porque olha, é muita coisa envolvida, né? Muita mudança, muita necessidade de comunicação, muita política dentro também do negócio. Obrigado e parabéns de novo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Uma honra. Né, poder ter esse bate-papo com a Forbes, né, tão renomada, acho que é um presente. Eu que agradeço. Valeu lá. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio da série especial dos melhores CIOs do Brasil. E a gente volta falando de tecnologia, carreira, negócios e outros temas. Até o próximo.